Vamos falar um pouquinho hoje sobre imigração para o Canadá através da Rota do Estudo. Eu acho muito legal fazer a Rota do Estudo no Canadá. Primeiro, porque você pode ir mais rápido. Então, se você não está satisfeito aqui no Brasil, se você aí está sentindo que você não quer criar os seus filhos aqui no Brasil, se você está decepcionado com o nosso país, se você está se sentindo assim, estressado, cansado do Brasil, talvez essa rota do estudo para o Canadá possa ser uma boa solução para o seu planejamento de vida. Por quê? Porque você vai mais rápido e quando você chega no Canadá e, por exemplo, se você chegou no Canadá e percebe que o Canadá não é o país certo para você, o período de estudo que você fez no Canadá, você vai poder aproveitá-lo aqui no Brasil e talvez se tornar um bom profissional aqui no Brasil, até mais capacitado, mais requisitado, e pode até ter melhores opções no retorno aqui no Brasil. Mas você também pode chegar no Canadá e ver que realmente o Canadá é o país dos seus sonhos. Realmente isso não é difícil de acontecer, porque o Canadá é realmente um país que oferece uma qualidade de vida muito legal. Ele tem uma coisa da multiculturalidade que é muito incrível. Todo mundo se sente canadense, não é mesmo? Todo mundo é bem recebido no Canadá. E essa multiculturalidade, uma vez o primeiro-ministro canadense falou que a multiculturalidade canadense é a força do Canadá, e realmente eu acredito, porque você vai ver gente de várias origens, de vários países que estão lá e adotaram o Canadá como a pátria amada. Então isso é muito legal, porque lá você tem uma condição de vida muito boa, as crianças estudam de graça na escola pública, então isso é muito bacana. Os seus filhos vão ter segurança, vão ter uma boa educação, porque aqui no Brasil também a gente tem a escola pública de graça, mas nem sempre a escola pública tem aquela educação que você sonha para os seus filhos. E lá no Canadá não é assim, a educação da escola primária e secundária de ponta. As escolas são realmente apaixonantes, é incrível a formação que eles dão às crianças e aos adolescentes. É muito legal e por isso eu acho que o país é tão fortalecido, o país é tão rico culturalmente e as pessoas todas assim têm um respeito tão grande pela pátria, respeito pelo outro, respeita-se a individualidade. Eu acho que isso tudo acontece através da educação. Então, como você, que é um pai de família ou um profissional recém-formado aqui no Brasil e que busca uma dupla cidadania, que busca ir para o Canadá para talvez se estabelecer permanentemente. Como que você faz essa rota do estudo para o Canadá? Quem sabe chegar numa dupla residência, tá? Como que você faz isso? Bom, primeiro passo é você escolher uma instituição. Normalmente eu recomendo aqui algumas instituições que eu fui, que eu visitei e que eu represento aqui no Canadá. Eu tenho preferência para as instituições públicas porque elas têm todas as que eu conheço, que não são muitas e que eu represento aqui no Brasil, que eu indico alunos para ela, são instituições que eu realmente gostei de conhecer, que eu vi que os cursos são de qualidade, que vão dar oportunidades de trabalho. Então, uma coisa que é muito importante, eu olho a empregabilidade daquela instituição. Então, aquela instituição forma profissionais que são requisitados no mercado. As empresas, elas vão lá naquela instituição buscar profissionais. Então, isso é um ponto muito importante. A escola oferece cursos práticos voltados para o mercado de trabalho. Por que tem que ser esse tipo de curso prático voltado para o mercado de trabalho? Porque você vai precisar de estar empregado para continuar permanentemente no Canadá. Então, se você busca um plano de estudo, por exemplo, uma pós-graduação ou um mestrado, um doutorado, talvez esse curso não vai te dar empregabilidade, porque ele é focado talvez
na área mais acadêmica, ele não é focado na área de empregabilidade, de te colocar no mercado. Então, para quem busca a rota da cidadania permanente, é muito importante que o curso escolhido seja uma rota para o seu emprego, o seu futuro emprego. Outra coisa muito importante é escolher a província. Eu acho super importante escolher a província, tanto é que eu tenho opções de colleges que eu recomendo e que eu represento em todas as províncias, porque eu acho que a província, o local, o novo local, ele é uma nova casa. Então você agora opta por onde você vai morar. Quando você nasceu aqui no Brasil, você não optou aonde você ia nascer. Você pode ter nascido em estado X, estado Y, mas você nasceu sem opção. Agora, quando você está buscando um país para uma nova vida, aí sim você pode escolher aonde você vai querer morar. Então aí você tem que pesquisar. O mais difícil disso é pesquisar isso de longe, porque muitas vezes a pessoa não tem condições financeiras de ir lá, conhecer todas as províncias, saber prós e contra, e muitas vezes a pessoa se baseia muito na internet. Eu conheço todas, conheço as escolas, e isso me facilita muito a direcionar a pessoa para aquilo que ela gosta. Por quê? Porque quando a gente está vendo a coisa pela internet, a gente não vê a estrutura como um todo da cidade, a gente não vê a questão de clima, a gente não vê uma série de coisas. Então, eu realmente, ao longo desses mais de 20 anos que eu trabalho com educação, eu investi mesmo em 20 anos indo e conhecendo. Aí, na época, eu vou para tal província, conheço tal lugar, depois eu vou para essa, vou nessa província, e aquilo eu fui formando uma rede de conhecimentos que me permite instruir aquele aluno qual é a melhor rota, né? Então, quando você opta por uma família, é muito importante saber qual que é a sua constituição familiar. Por exemplo, tem províncias, se você estiver estudando, o seu filho estuda de graça. Tem províncias que isso não acontece. Tem províncias que assim que você formar e arrumar um emprego, você consegue aí ter o pedido de residência permanente. Tem províncias que você tem que esperar pelo menos mais um ano ali para poder pedir a residência permanente. Então, cada província tem uma especificidade. Muitas vezes, como aqui no Brasil, a gente tem um MEC que coordena tudo. Lá, você é como se você tivesse um MEC por províncias. É claro que você pode formar em engenharia numa província e exercê-la em outra, mas tem uma série de burocracias quando isso é feito. Então, o ideal é escolher a província, escolher a instituição que mais combina com o seu perfil. E aí também tem aquelas questões. Muita gente prefere ter uma província que está mais próximo do Brasil, porque aí tem um voo rápido. Se você tem familiares, é muito importante, às vezes, estar próximo do Brasil, né? Se você pega uma província, talvez Toronto ou arredores ali, em Ontário, então muita gente opta por estar também mais conectado, mais ligado ali com o Brasil. Outras pessoas optam por uma cidade menos cosmopolita, uma cidade de 100 mil a 500 mil habitantes, que talvez seja mais fácil de integrar, que você tenha mais qualidade de vida, que não tenha tanto trânsito. Enfim, é muito importante também pesquisar clima, porque o Canadá é muito extenso. Ele é bem maior que o Brasil, então tem muita diversidade. Cada região tem seus pontos positivos e pontos negativos, e é muito importante você pesar na balança qual que é o melhor local, o que você vai fazer aí de atividade fora o estudo, o que você gosta de fazer, porque lembra, você está escolhendo o seu novo lar, você está escolhendo uma região para você novamente reconstruir sua vida, a vida com a sua família. Então, você pode sim olhar as questões de segurança, educação, qualidade de vida, atividades de lazer, custo de vida. Então, muita gente, hoje, com o câmbio do jeito que está, é importante também buscar algum lugar que tenha um custo de vida mais moderado. Então, muita gente opta por cidades com custo de vida mais moderado. Geralmente, eu indico o tipo de curso. Eu acho que esses cursos que estão focados no mercado, que tem um componente de trabalho junto do curso, porque ele tendo o componente de trabalho junto do curso, você vai ser encaminhado para o trabalho através
da instituição, né? A instituição, ela te dá uma permissão de trabalho após a formação, então isso é muito importante, você escolher uma instituição que esteja apta a te dar uma formação depois, uma permissão de extensão do seu visto até você conseguir a residência permanente. Então, é muito importante você escolher o curso na instituição que vai te dar uma permanência para você poder trabalhar depois que você formou, um tempo depois, que nem toda instituição te garante isso, você ter esse tempo depois, e daí você nesse processo você conseguir ali pedir a sua residência permanente. E já aconteceu de pessoas que vão para o Canadá com o cabeça do casal fazendo a programação de estudo, mas o companheiro ou a companheira, ela só trabalha em horário integral. Então, enquanto um estuda e tem o direito de estudar e trabalhar, o outro tem o direito de trabalhar em tempo integral. Então, isso ajuda ali no orçamento. Então, muitas vezes, fazer um processo de imigração com família é muito importante. E aí, se tiver filhos, a gente tem que olhar também como que essas crianças vão estar alocadas em suas respectivas escolas. Então, se for elementary school, se você estiver no ensino fundamental, ou high school, se estiver no ensino médio. Então, é muito importante que as crianças menores de 18 anos tenham também o seu planejamento. Porque quando você vai tirar o visto, é muito importante que você tenha esse planejamento em mente, porque vai ser solicitado que você apresente esse chamado welfare para as crianças que são suas dependentes, sejam filhos ou filhos naturais, adotivos, enfim, enteado ou enteada, todos os menores que vão te acompanhar, eles têm que ter esse welfare. Tipo de curso. É muito importante fazer uma escolha sensata do tipo de curso, não só o tipo de curso que você vai querer exercer quando você estiver lá, mas também algum que seja viável para você tirar o visto. Por quê? Porque o visto é uma etapa muito difícil que você tem que transpor. Mas se você não pensar antes de chegar lá no visto, o que você tem que fazer para quando você estiver chegando no visto, o seu visto ser aprovado, você vai nadar e morrer na praia. Então, sempre quando eu faço um aconselhamento acadêmico, eu olho, primeira coisa, são a estrutura para tirar o visto, porque de que adianta você ter um sonho e fazer tudo para chegar lá, mas você vai ser barrado porque você não tem um pré-requisito ou que você fez alguma coisa incorreta no seu processo de visto. O processo de visto tem mudado muito e ele é uma parte importante da sua aplicação. Então, como eu represento essas instituições aqui no Brasil, essas instituições educacionais, por que eles pedem para que pessoas como eu os represente? Porque a gente está aqui, a gente vai receber deles no futuro uma bonificação. Então, por que isso? Porque a gente faz esse trabalho de orientação e de guiar o aluno para o visto, porque o visto ele é uma barreira que pode ser facilmente transposta se você se equipou. Então, se você pensa, você é um atleta que pula obstáculos, se você treinou, se você está preparado para uma corrida com obstáculos, você na hora que chegar lá, você vai transpor aquele obstáculo perfeitamente. Mas se você não sabe que aquele obstáculo existe, não se preparou para ele, você vai chegar lá e vai bater naquele obstáculo, aquele obstáculo vai parecer um muro intransponível. Então, depois que você fez todo o processo e já teve um visto negado, reverter isso é muito, muito complicado. Então, tem que ser pensado nisso antes. Em termos de educação, para quem tem um bacharelado aqui no Brasil, a gente sempre tem duas opções. A gente tem os cursos que são pós-bacharelado, que são geralmente cursos mais caros. Então, são cursos para profissionais já formados, que já têm um bacharelado. Muitas vezes, eles são em instituições que são chamadas universidades, e eles são um pouco mais caros do que geralmente os cursos
tecnológicos. Os cursos tecnológicos no Canadá é muito diferente do curso tecnológico aqui no Brasil, porque aqui no Brasil você não tem uma coligação entre o tecnológico e o bacharelado. Então, se você fez o tecnológico aqui no Brasil e você vai fazer um bacharelado, você tem que começar tudo de novo. E no Canadá não, muitas vezes você pode fazer um curso tecnológico, isso também varia de província para província, mas tem províncias que você fez um curso tecnológico de 2 anos e pode fazer o curso de bacharelado com mais 2 na universidade e ter o bacharelado, ou mais 3, dependendo da província que você vai. Então, geralmente o tecnológico ele é aproveitado no curso de bacharelado. Mas o que eu sempre recomendo para as pessoas? Primeiro, se você for para um curso tecnológico, você vai pagar bem menos e você vai ter bastante opção de trabalho, você vai ser mais rapidamente colocado no trabalho. E aí, se você faz o caminho de pedir a residência permanente, quando você vai fazer o bacharelado, se você já tiver a residência permanente, muitas vezes você pode conseguir 70% a 80% de desconto no curso na universidade para fazer o bacharelado, porque você vai pagar como um cidadão canadense e não como um internacional. Então, eu gosto sempre da ida pelo caminho tecnológico. A duração geralmente pode ser de 1, 2 ou 3 anos, os cursos tecnológicos. Eu tenho uma tendência a optar por cursos de 2 anos por uma série de razões que a gente vai falar mais pra frente. Então, hoje a gente está fazendo uma série de workshops para quem quer fazer o curso tecnológico no Canadá. Então, se você tem intenção de fazer a rota de imigração através do processo educacional no Canadá, e se você tem família, tem filhos e quiser participar desse processo de orientação para quem quer morar fora através da rota educacional, a gente deixou aqui um formulário. Nesse formulário eu vou perguntar várias coisas, não porque eu sou curiosa, mas porque quando eu recebo essas informações, eu faço isso há 24 anos, quando eu recebo essas informações de quantos filhos você tem, de que você fez, de que você formou, qual província que você já pesquisou, quais instituições que você gostou. Eu faço uma série de perguntas. Quando você responde isso, eu já adianto, já começo a pensar, poxa, eu começo a te ver naquela província. Eu acho que aquela província vai ser ótima porque ele tem um filho dessa idade, nessa idade o filho estuda grátis, nessa não. Então, quer dizer, tem províncias que se você tiver um filho com uma determinada idade, ele pode estudar gratuito na instituição pública, e tem outras províncias que você não pode fazer isso. Então, dependendo de como for a sua situação familiar, se você for solteiro, se você for casado, se você tem uma relação estável, quanto mais informações você me der dentro do seu processo, mais fácil vai ser da gente falar dentro desse workshop aquilo que você precisa para emigrar para o Canadá. Então, se você quiser participar, se inscreva. É um momento muito importante, esse momento de fazer uma decisão de mudar para outro país. Então, tem que saber mesmo como fazer esse processo, se esse processo é realmente para você, né? Se você não vai nadar e morrer na praia. Então, isso é muito importante, fazer essa noção, olha, o que eu quero, onde que eu vou me identificar, quais são os prós e contras. Então, eu tenho pessoas que foram comigo já há vários anos atrás, que já têm filhos grandes que estão morando fora. Por quê? Porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, então eu tenho aí já os filhos dos meus alunos que já foram, que estão aí, né, vivendo fora. E isso me dá um feedback muito legal, porque como eu analisei a rota de vida dessas pessoas, cada vez fica mais fácil para eu auxiliar quem quer mudar de vida. Então, se você quer realmente mudar de vida, morar no Canadá, fazer um processo de imigração no Canadá, vamos participar desse workshop. Ele é um workshop gratuito que a gente vai marcar uma data para fazer isso. Nesse workshop vocês vão poder fazer perguntas, a gente vai expor sobre quais as províncias são as adequadas,
falar um pouco mais de cada província, a gente vai falar um pouco mais de cada instituição, cada tipo de curso, e a gente vai estar abrindo aí a perguntas e respostas. Isso é muito legal, porque também a pergunta de um ajuda o outro, e assim você com certeza pode conseguir aí realizar seu sonho de mudar para outro país, ou mesmo ver que não, que você gosta mesmo do Brasil, que a sua vida é aqui mesmo no Brasil. Então, se você está afim de participar, se inscreva, vai ser um prazer estar com vocês e ajudar vocês aí nesse momento tão delicado aí da escolha de uma nova casa, de uma nova vida, não é? Então, beleza, se inscreva, a gente vai estar avisando vocês tanto pelo e-mail, se você quiser deixar seu WhatsApp também fica mais fácil, porque a gente também vai entrar em contato pelo WhatsApp, hoje todo mundo, né, funciona mais pelo WhatsApp, então se inscreva, deixe os seus contatos, responda as perguntas, eu que vou ler essas perguntas, a gente não vai abrir essas respostas que você der, eu que vou ler as respostas das perguntas que eu fiz, então eu não vou abrir isso para outras pessoas, porque eu acho que também é muito pessoal, a gente lida com a vida das pessoas, então eu tenho muito carinho, muito cuidado com isso, então pode ficar tranquilo que eu vou fazer aí uma orientação para você, quem sabe você vai estar também aí no Canadá falando, Tati, vem pra cá ficar na minha casa quando você vier aqui na província, eu já tenho casa para ficar num tanto de lugar, então isso é muito gostoso, a gente desenvolve amigos durante esse processo, porque ele é um processo realmente muito importante. Então, fica aí a dica, quem quiser emigrar para o Canadá, eu acho a rota do estudo uma rota fantástica. Quem não quiser participar aí do nosso workshop, gente, um conselho, pesquisem, 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 pesquisem. A internet geralmente é muito legal, mas a experiência de ir ver, de saber o que é, de entender, de ter alguém aí que vai te guiar e te economizar etapas e vai te guiar por esse processo, é muito mais fácil, porque imagina, você andar por um caminho escuro sem uma luzinha na frente. Então quem já tem experiência, quem já trilhou esse caminho, que pode te dar o caminho certo, iluminar o teu caminho, sempre eu aconselho, busque aí um profissional para te recomendar, para te orientar, para te guiar nesse processo. E não escolha o primeiro sem pensar em tudo que existe. Geralmente, na hora que eu faço o nosso workshop, eu falo de um tanto de província, de um tanto de college, de um tanto de opção, porque aí mesmo que você volte a sua ideia original, poxa, eu queria ir realmente para Toronto, você chegou no workshop com essa ideia, se no final você realmente falar, não, eu quero isso mesmo, ótimo, mas é importante que você elimine as outras opções, porque muitas vezes as pessoas que já participaram dessas reuniões comigo, na hora que eu falo com elas, olha, essa província é assim, aquilo é outro, aquela escola é assim, elas falam, nossa, Tati, eu não sabia, eu vou pensar e aí a gente vai decidir para qual a gente vai escolher. Então é muito importante ter essa informação para saber onde você vai criar a sua nova vida, onde você vai criar a sua família, onde você vai escolher, onde a pátria que você vai escolher para abraçar como sua. E eu sou super a favor, porque o meu avô veio do Líbano, escolheu o Brasil como a pátria, o meu bisavô, por parte de mãe, veio da Itália, escolheu o Brasil como a pátria. Então isso é muito importante, você escolher o país que você quer ter uma nova vida. E se for ficar aqui no Brasil, que você fique mais feliz e satisfeito com as dificuldades que a gente tem e com as qualidades que a gente tem aqui enquanto Brasil. Então, fica aí, se você quiser, se inscreva, que a gente vai estar fazendo esse workshop para tirar dúvidas de todo mundo aí, tá bom? Te vejo no workshop.